para debates e exposição de opiniões como uma característica mesmo da Web 2.0, né? Assim, que ele vem como essa ferramenta que permite a gente produzir conteúdo, que transforma a produção de conteúdo dessa maneira que antes estava muito delimitada a esse domínio de tecnologia, a domínio de algumas plataformas, e aí as redes sociais elas vêm possibilitando esse debate. E até uma coisa que desde o Orkut a gente tinha isso lá muito limitado, as comunidades, aí vem o Twitter e começa a permitir uma expressão disso mais em perfis pessoais, e o Facebook, por meio dos murais, ele traz essa forma de permitir essa expressão de opiniões dentro do mural, e essa opinião que é expressada no mural, ela tem uma possibilidade de interação interessante, né? Seja por pequenas ações, né? Que são o ato do curtir, e que depois foi sendo ampliado por meio de outras reações, né? E por meio dos comentários e compartilhamentos, então cria-se, de uma certa maneira, uma possibilidade de um debate. Creio eu que a importância social do Facebook hoje ela é um pouco difusa, porque é o seguinte, acho que a própria palavra social ela está muito ofuscada dentro dos contextos dos diálogos, porque é o seguinte, existe muito o social do Facebook para fazer textão e colocar o que eu penso, e que às vezes pode ser completamente destoante daquilo que as pessoas estão falando. Acho que nesse âmbito é um pouco do que a gente pensa como agendamento de opiniões, agendamento de discursos. Quando a pessoa posta uma opinião no Facebook, talvez ela esteja usando um pouco da razão prática, assim. Às vezes ela nem liga muito porque que ela está postando. Ela só tem interessado um pouco em curtidas, compartilhamentos, em bombar um pouco nas redes, assim. Aí, com essa moda, assim, toda vem a era dos textões de internet, que bombam e tal, e às vezes são rasos, não dizem nada. O Facebook ele é uma ferramenta importantíssima para a comunicação contemporânea, né? Claro que ele ainda tem limitações, né? Que muitas vezes a gente tende a ficar cego por esse pensamento meio de bolha nosso, principalmente nós que vivemos uma classe média alta, a gente tende a achar que a internet resolveu todos os problemas e todo mundo hoje se comunica pela internet, mas não. A gente tem que lembrar que a gente vive ainda num país com muita desigualdade e que cerca de 49%, 47% da população brasileira ainda não acessa a internet diariamente. Então a gente ainda tem essa questão de que o Facebook e todas as redes sociais, elas têm sim muita força, eles exercem um papel muito importante na construção da cidadania das pessoas, mas eles ainda não representam o pensamento dominante que, infelizmente, ele ainda é moldado, em grande parte, pelos meios de comunicação de massa. Acho que é muito difícil você descolar o ideal de ideologia hoje de qualquer canal, qualquer rede social, qualquer fonte que você vai fazer discurso. Porque, é o seguinte, a ideologia perpassa toda a sociedade. Então, a nossa ideologia é o quê? Capitalista burguesa, e a gente repete isso. Acho que não só o Facebook divulga esse lance de ideologia. Tá que tem as noções de empoderamento, tem os novos discursos, mas é muito cabal pensar o quanto isso sai desse contexto de ideologia da nossa sociedade. Acho que, tipo assim, tá totalmente permeado, e o Facebook, principalmente hoje, ele fala muito a linguagem do que quer se ouvir, sabe? Mesmo você fazendo uma coisa que é completamente distoante, ainda tem os nichos, tem os grupos que se apelam a isso. Então, acho que você descolar total da ideologia ou não propagar a ideologia é impossível, na verdade, mesmo no Facebook. Talvez possa se considerar as redes sociais da atualidade não como a epicentro da atualidade, mas como se fosse uma fração dela. O conhecimento que as pessoas compartilham em posts, em notícias, em artigos, com opiniões, é muito importante para a difusão da informação, para o conhecimento e para a informação das pessoas. O pior da humanidade mora nas caixas de comentário dos portais de notícia, né? E aí, se a gente for ler os portais de notícia, os comentários, que eles permitem comentários anônimos, a gente lê coisas muito assustadoras, porque o anonimato encoraja as pessoas, às vezes, a mostrarem o pior de si. E aí o pior de si não está nem numa questão muito atrelada a juízos morais, não, mas mais em coisas de discursos de ódio, discurso, incitação à violência, incitação ao próprio crime. Então, o anonimato ele acaba fortalecendo um pouco isso. Existe muito isso de discurso, mas acho que o discurso fica muito naquela coisa, a minha opinião, a sua opinião, eu te deixo comentar o que você pensa, mas
Se a gente não pensar a mesma coisa, a gente vai discutir, bater boca aqui, mas não muda nada. Sabe aquele discurso vazio de sentido? Acho que é muito isso. Eu acho que as pessoas utilizam a rede para poder falar o que quiserem, para poder discutir o que quiserem, mas não tem efetividade nenhuma. Porque depois que você desloga, depois que você sai dali, acabou, vou viver a minha vida, e isso não alterou em absolutamente nada do que eu estava fazendo, do que eu estava pensando, e eu continuo com a minha ideia, você continua com a sua e tá de boa, a vida que segue. Sem dúvida, eu acho que as pessoas influenciam sim o comportamento via redes sociais. E aí a gente começa a ter uma coisa interessante, porque antes das redes sociais, antes da presença das celebridades nas redes sociais, a gente tinha uma certa aura de distanciamento, principalmente com as celebridades, com as pessoas públicas, vou colocar as pessoas públicas. Como um todo, a gente tinha uma aura de distanciamento delas e de achar, inclusive, que eles eram meio que não humanos, né? Bom, se a gente for aplicar no Facebook, assim, para os usuários, a pergunta fundamental, assim, decorrente do cientificismo, seria por que as pessoas entram no Facebook, porque elas se associam. E eu acho que a resposta para isso seria, inicialmente, a gente poderia pensar que seria por afeto, porque adicionar as pessoas que conhecem, que gostam, o que também, esse conceito vem mudando, né? Hoje em dia já é um meio de contatos, assim, né? É um network. Eu conheço uma pessoa hoje em dia, eu quero adicionar ela para ver o que ela curte, o que ela posta, essa troca de informações. E eu acho que isso tudo a gente pode associar, assim, no final, com a necessidade de pertencer a uma teia, sabe? É uma rede social, como o nome próprio diz, assim. A sociedade está ali, as coisas acontecem ali, os movimentos acontecem ali, as opiniões são formadas ali. E quando você está fora dessa teia, você está deslocado de um grupo social. Por essa necessidade de pertencer a essa teia, as pessoas acabam se associando e aí vai entrando para lá, adicionando parentes, adicionando pessoas queridas, pessoas que moram longe. E principalmente por essa criação de meio que as pessoas hoje em dia têm. As pessoas públicas, elas passam a exercer um papel de influência e de construção de opinião e de liderança, né? Então, isso eu acredito que no médio para longo prazo vai ser um trabalho interessante de, novamente, exercício de cidadania e de reflexão sobre um mundo melhor, porque até olhando o que a gente viveu aí nos últimos anos, né? Penso que particularmente de 2010 para cá isso foi ganhando muita força. Essas pessoas com esses discursos de ódio vieram com muita coragem, né? Colocando esses discursos de ódio contra negros, contra gays, contra transexuais, contra pobres. Eles colocaram esses discursos de ódio com muita facilidade aí. E, de certa maneira, a primeira reação de todo mundo foi um choque, e de quem concordava saiu desse bueiro e falou, é isso mesmo, e começou essa opressão em cima disso com muita força. E aí eu sinto, não sei se também é um otimismo romântico da minha parte, eu sinto que agora vem uma reação das pessoas dizendo assim, não, peraí, o negócio não é o discurso de ódio, ou então pelo menos uma coragem de agora a gente sabe com quem a gente está debatendo, então a gente parte para uma argumentação com mais consciência, com mais coragem e com mais racionalidade. E aí eu acho que essa racionalidade acaba vencendo um pouco os debates desse discurso de ódio, não com a velocidade que a gente gostaria, mas com o tempo, acho que tudo se resolve ali, tendo a acreditar.